Bíblia Sagrada, Juízes, o livro dos Juízes, capítulo 1, novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade, que me caiu por sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus. E feriram deles em Bezeque 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os seus dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E os trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitaram nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriat-Arba, e feriram a Sesai, e a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dante o nome de Debir Kiriat-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tornou a Otoniel, filho de Kenaz e irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela, e ele o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela lhe apeou do jumento. Saltando a Calebe, lhe disse: que é o que tens? Que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu fontes superiores às fontes inferiores. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade de Palmeiras com os filhos de Judá, os desertos de Judá, que estava ao sul de Arade, e foram e habitaram contra o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zafate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Ormá. E tomou mais Judá a Gaza, pois com seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, filho de Moisés e de Sera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel.
E foi dante o nome desta cidade, Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. E mostraram-lhe a entrada da cidade, foram as cidades a fio da espada, porém aquele homem de toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Esta é o seu nome até os dias de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem de Tanak com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dó com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo, tampouco expeliu Efraim. Os cananeus que habitavam em Gesser, antes os cananeus habitavam no meio dele em Gesser. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azé expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aquisibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitaram na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anat, e apertaram os amoreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Porém os amoreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Zalabim. Porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários, e foi o termo dos amoreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. Assim seja.